já para o capítulo 3, do capítulo 1 até o versículo, do versículo 1 até o versículo 5, né? Paulo fala que nós devemos buscar as coisas que são do alto, nós que são da terra, pensar nos objetivos do alto, não nas coisas da terra. Aí no 3 ele fala, porque vocês morreram, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vossa vida for manifestado, também vós manifestarei com eles em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. Aí ele continua dizendo, né, que é por essas práticas que vem a ira de Deus. Então, por que eu estou citando esse texto? Porque esses textos são aqueles textos que se a gente não toma cuidado, ao invés de ele nos ajudar a vencer o pecado, ele acaba trazendo um peso no nosso coração e nos levando a uma prática errada, acaba nos levando para o asceticismo. Eu tentar vencer o pecado, me punindo, deixando de fazer aquilo, simplesmente usando meus próprios recursos, a minha própria força para vencer aquele pecado. Mas o texto está falando para mim, fazer morrer a minha natureza terrena. Nós já aprendemos que a nossa natureza não se converte, quem se converte é a nossa mente. Mas as nossas atitudes precisam ser mudadas. E como nós mudamos essas atitudes? Através do poder do Espírito na nossa vida, andando no Espírito e reconhecendo a cada dia que eu não tenho poder contra o pecado, a não ser que o Espírito do Senhor me dê graça para isso. Essa é uma coisa que a gente tem que ter muito claro, irmãos, na nossa mente, porque senão nós vamos nos frustrar e vamos acabar abandonando a nossa luta contra o pecado. E nós vamos acabar até cedendo para ele. Já que eu não consigo vencer mesmo, então vou andar de qualquer jeito. Eu não aguento ver uma cervejinha gelada, então eu vou já tomar a caixa inteira. Vou tomar logo uma dúzia. Entendeu? Eu não consigo deixar de fazer isso, eu não consigo deixar de fazer aquilo. Então, por quê? Porque nós muitas vezes estamos usando o nosso próprio esforço, a nossa própria vontade para vencer o pecado, e não sendo guiado e dirigido pelo Espírito para aquilo, tá? Mas aqui Paulo fala, mas você tem que fazer morrer a vossa natureza terrena. E acho que em Romanos capítulo 6, está no capítulo 6, fala que nós devemos nos considerar os nossos membros mortos para o pecado. Tá? E essa palavra considerar, irmãos, eu até usei um exemplo na escola dominical. O que é se considerar? Esse considerar significa assim, digamos que, logicamente, nós não temos licença para isso. Eu já usei esse exemplo, mas vou repetir. É só um exemplo, nós não temos essa autorização da parte de Deus. De repente, uma pessoa que você odeia fez uma coisa muito ruim para você, uma coisa assim absurda, uma pessoa que você confiava, muito amigo, mas fez uma coisa que você não acredita que aquela pessoa teve coragem de fazer aquilo para você, e aquilo te decepcionou tanto, você não consegue nem olhar mais na cara daquela pessoa, de tão grande foi a decepção, a ponto de você dizer assim, quando alguém comenta daquela pessoa para você, você fala, não, nem me fala dessa pessoa, essa pessoa para mim morreu, essa pessoa para mim não existe. Eu não sei se você já usou essa expressão ou já ouviu alguém usando essa expressão. A pessoa o decepcionou tanto, cometeu um negócio tão absurdo contra a vida dela, que ela chega e fala, essa pessoa para mim não existe, essa pessoa para mim morreu. Mas a pessoa não morreu, a pessoa está ali vivendo, comendo, bebendo, curtindo a vida, né? Está ali, está tranquila, está viva, ela está viva, mas para você ela está morta. Para você ela não existe. Para você aquela pessoa não faz o menor sentido, tá? Se ela for tirada da terra, para você não vai fazer falta nenhuma, tá? Lógico que a amargura que está produzindo tudo isso em você, mas para você aquela pessoa não existe. Então o pecado para nós tinha que ser dessa maneira. Quando fala que nós devemos fazer morrer a nossa natureza, é você considerar a sua natureza pecaminosa morta, é você considerar aquele desejo para o pecado morto, mas é considerar, irmão, porque ele não está morto, ele está vivo. Mas através do seu amor a Deus, do nosso relacionamento com Deus, então nós vamos ter esse entendimento, nós vamos buscar a Deus, buscar as coisas que são do alto, vamos estar
Os nossos objetivos são sempre celestiais, apesar da gente viver aqui nessa terra, mas tudo que a gente faz aqui, a gente faz pensando no propósito de Deus. Eu estou fazendo isso, mas eu estou trabalhando, estou vivendo como qualquer pagão, estou vivendo como qualquer pagão sim, estou comendo como qualquer pessoa, estou bebendo como qualquer pessoa, porém tudo isso eu faço para a glória de Deus. Eu não faço nada mais para mim, eu faço para Deus, eu faço por causa dos objetivos e dos propósitos do alto, dos céus, e não mais aqui da terra. Então, e com relação ao pecado, é isso. Ele vai estar sempre nos rodeando. O pecado vai estar sempre nos assediando, vai estar sempre tentando nos embaraçar. Mas por isso a gente tem que ter sempre essa consciência diária que nós temos que considerá-lo morto, a nossa natureza, considerar ela morta, apesar de saber que ela está viva. E por causa do meu novo propósito, minha nova mente, no meu amor para com Deus, isso vai me dar graça através do Espírito Santo para que eu vença a minha natureza pecaminosa a cada dia, né? Tomando a cada dia a sua cruz, ou seja, a cada dia eu tomando a vontade de Deus. E indo lá para o capítulo 18, né, irmãos? Aí Paulo também faz um outro reforço com relação aos relacionamentos, às relações. Primeiro, a minha relação com Deus, irmãos. A minha relação com Deus tem que estar limpa, tem que estar livre, né? E uma vez que eu tenho o meu relacionamento com Deus, ele está sem obstáculos, então o meu relacionamento com as pessoas, a tendência é melhorar, tá? Então, às vezes, porque o que muitas vezes acontece é que às vezes a gente quebra esse elo. A gente vai lá no versículo 18 e fala: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao seu próprio marido, pois assim deveis proceder. Eu estou lendo 3:18. Pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Aí a mulher lê um texto desse, não tem relacionamento com Deus, mas quer ser obediente ao marido. Aí é onde que está o problema. O marido não tem relacionamento com Deus, não ama a Deus. Aí vem no 19: maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. Aí a gente, né, a segunda parte é pior que a primeira. Se o cara não consegue amar a mulher, quanto mais tratar ela com delicadeza. Então ele, além de não amar, trata com grosseria e fica se culpando. Mas por que eu não consigo? Eu quero, tal. Mas aí ela me pergunta às vezes 3 vezes a mesma coisa. Aquilo me irrita, eu acabo explodindo com a minha mulher. Ô mulher, mas eu já te falei que é assim. Por que você está perguntando de novo? E por que eu sou assim, Senhor? Eu sou assim. Não é porque a minha mulher, se fosse uma outra mulher, eu seria diferente. Porque o meu relacionamento com Deus precisa ser corrigido. E da mesma maneira a minha forma de educar meus filhos. Aí lá no 21 está falando: pais, filhos, obedeçam aos vossos pais. Tem filho, o filho só vai conseguir obedecer ao pai se ele tiver um relacionamento com Deus. Ele pode até obedecer os pais por uma questão de imposição. O pai é meu pai, tem que obedecer e tal. Mas a obediência que está sendo exigida aqui é aquela obediência que é resultado, é fruto da minha intimidade e relacionamento com Deus. E da mesma maneira os pais que irritam os filhos, né? Às vezes o filho até é obediente, o menino é esforçado, faz tudo para agradar os pais, mas os pais sempre pegando no pé, sempre falando coisa que não precisa falar, desanimando os filhos: você é isso, você não vai ser nada na vida, e por aí vai. Porque tudo isso é porque realmente não conhece a Deus. Porque quem de nós está aprovado diante de Deus, né? Se Deus fosse realmente nos julgar segundo o que nós merecemos, né? E aí entra nas relações profissionais, né? Os escravos devem ser, e lá era escravo mesmo, que não tinha nem salário, que nem nós temos hoje, né? Lá eles não tinham nem salário. Escravos, ele tinha que ser obediente aos seus senhores, e os senhores, por sua vez, também tinham que amar aos escravos. Então, irmãos, a ideia é que todos tivessem primeiramente um relacionamento com Deus, para que as relações pessoais, familiares, profissionais fossem saudáveis, porque muitas vezes, porque eu não tenho um bom relacionamento com Deus, aí eu quero ter relações com as pessoas dentro do padrão bíblico. Não, mas eu quero amar minha mulher que nem Cristo amou a igreja. Mas se ele não ama Cristo, como é que ele quer amar a mulher como Cristo amou a igreja? Como é que
o meu filho vai ser obediente a mim, ou eu vou tratar meu filho sem amargura, sem irritação, se nenhum e nem outro tem um relacionamento verdadeiro com Deus. E aí por aí vai para em relação ao trabalho e outras coisas mais. Aí no versículo 2, né, do capítulo 4 já, ele fala sobre a questão da questão devocional, de você se perseverar na oração, né? Que é uma coisa que nós precisamos sempre vigiar mesmo, né? Na perseverança na oração. E aí Paulo ele vai indo já para o capítulo 9, ele vai fazendo as suas saudações. Ele sauda Aristarco, né, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé. Esse Marcos é aquele Marcos que ele deixou que foi o motivo da separação dele com Barnabé naquela viagem, porque esse Marcos ele foi numa viagem, acho que por causa da perseguição ele voltou, e depois quando ele quis ir na outra viagem, Paulo não quis. Isso acabou trazendo separação entre Paulo e Barnabé. Mas esse Marcos, que era primo de Barnabé, depois ele se reconciliou com Paulo. É importante que a gente fale isso aqui no texto. Paulo não só se reconcilia, mas também recomenda ele para a igreja. E então, também aqui no versículo no versículo 14, né, Paulo também faz uma citação, uma saudação também para Lucas, que Lucas era o médico amado. É importante, irmãos, que aqui Paulo ele fala assim, Lucas, o cooperador, porque ele chama muitas pessoas de cooperador, chama Timóteo de filho na fé, mas Lucas ele chama de médico, porque tem muitas pessoas que acham que Lucas deixou de ser médico depois que ele começou a andar com Paulo. Não, Lucas nunca deixou a sua profissão. Isso é muito importante, porque Deus não tem nenhum problema com a medicina. E tem muitos irmãos que às vezes falam, eu não gosto de médico, eu não gosto de médico, não gosto de Lucas, né? Se for Lucas, também não ia gostar de Lucas, porque Lucas, ele não deixou de ser médico. Paulo podia falar assim, Lucas, o cooperador amado, o discípulo amado, o servo amado, qualquer coisa, mas ele chamou Lucas pela sua profissão. Então Lucas com certeza não deixou de ser médico, e isso é um alerta para nós não termos resistência à medicina. Os médicos erram, às vezes eles falham, Deus continua fazendo milagres, mas a medicina, irmãos, é uma maneira que Deus nos deixou para que Ele pudesse fazer a sua obra nas nossas vidas. Deus não tem problema nenhum com a medicina.